E gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, noite abençoada, uma noite que o Senhor preparou para que possamos ter um encontro com Ele, para que possamos conhecer um pouco mais dessa palavra, desse Deus maravilhoso. Irmãos, eu convido a todos os que estão nas suas calçadas, os que estão nos seus lares, que possam vir aqui conosco, porque a sua presença é importantíssima, irá ser bem recebido, todos nós aqui, porque nada mais é do que a casa do Senhor. A casa do Senhor, o Senhor habita nesse lugar, e a presença do Senhor pode ser sentida aqui, que os senhores possam estar nas suas casas, então, abrindo as suas vidas. Acompanhe conosco, é a palavra de Deus. Todos nós precisamos de um momento com esse Deus maravilhoso. Esse Deus quer que nós possamos ter uma intimidade com Ele, possamos ter, na verdade, um encontro com Ele. Se o encontro com Deus modifica a vida do homem, modificou a minha vida, vai modificar a tua também. Que possamos conhecer a palavra do Senhor para continuarmos de pé também. Aquelas pessoas que estão se esforçando na obra do Senhor e trabalham na obra do Senhor é fatigante. Irmãos, como título regulamentar, antes disso, eu peço que os irmãos abram suas vidas no livro de Zacarias, no capítulo 4, no capítulo 2, por favor. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, irmãos que estão em casa, nas suas calçadas, podem pegar suas Bíblias, vamos acompanhar a palavra do Senhor. Só vai trazer uma coisa para atualizar a palavra do Senhor: bênção, nova visão de vida, solução para os seus problemas dessa vida e da vida que há por vir, porque Jesus tem preparado para a gente um plano de salvação, um plano maravilhoso. Você não conhece? Vamos conhecer um pouquinho desse plano, vamos conhecer um pouco desse Senhor que é maravilhoso, esse Senhor que nos ama. O Senhor Jesus, outra hora, falou, quando as pessoas criticavam, porque ele estava buscando os pecadores, pessoas como eu, como todos nós. Jesus tinha amor pelas pessoas afastadas, pelas pessoas que não o conheciam. E certa feita Jesus estava numa festa, levando a palavra do Senhor, e ele foi criticado pelos fariseus, pelos homens, os doutores da lei, ou seja, aquelas pessoas que conhecem a palavra, mas não dividem a palavra com ninguém, acham que a palavra de Deus é somente para eles. Mentira, a palavra de Deus tem que ser passada para todo mundo. O Senhor Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, Jesus estava levando a palavra e aquelas pessoas criticavam. Jesus, como era um homem que tinha caráter e personalidade, ele era Deus e também era homem, chegou e falou: vem cá, o que vocês estão falando aí? Porque você come e bebe com os pecadores. Jesus de pronto respondeu. Jesus não falava por trás. Jesus, ele tinha caráter, e tem caráter, ele é Deus. Ele falou: o médico, são para as pessoas que estão doentes e não para aquelas pessoas que estão boas. Ou seja, ele foi em direção às pessoas que estavam precisando. Ele é o médico. Então, irmãos, possamos entender, possamos sentir no nível espiritual que o médico habita aqui. E que ele vai falar. E que eu vou pedir a esse médico, ao Senhor Jesus, que me dê força, porque eu não tenho condições nenhuma de trazer essa palavra. Senhor, capacita o Rodrigo para poder trazer a sua palavra, Senhor. Vamos ler o versículo que se encontra no livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, no versículo 10, que diz assim: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habito no meio de ti. Diz o Senhor, no 11 diz: naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Glórias a Deus. Você pode dar glória a Deus nessa palavra, irmãos? Glória a Deus. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor, curvemos nossas frontes. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco na tua presença, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor, pensar que só tu és Deus, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa sentir, meu Pai, a fé desse povo que se encontra aqui presente, Senhor. Temos da nossa igreja, do nosso aconchego para estar aqui fazendo a tua obra, Senhor, porque temos amor pelas almas, porque temos amor pela tua obra, Senhor, porque ser crente de verdade é vir fazer a tua obra em todos os lugares, não só dentro
do tempo, mas onde quer que nós possamos ir, Senhor. Oh, meu Pai, então olha para essas pessoas, Senhor, e honra a fé delas, Senhor. Oh, meu Pai, olha também para as pessoas que estão ao meu redor, meu Pai, que estão ao alcance da minha voz, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Eu não sei o problema que vocês têm. Oh, meu Pai, e os irmãos não sabem o problema que eu tenho, mas Tu és um Deus que conhece todos os nossos problemas. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, humildemente, Senhor, porque eu não mereço nada, mas que o Senhor possa trazer a palavra, que possa trazer solução para os meus problemas, que possa trazer solução para os nossos problemas, que possa trazer solução para o teu problema, mãe que está em casa, para o teu problema, homem que está aí preocupado. Oh, meu Pai, que possa trazer solução para os problemas para todos, Senhor, porque Tua palavra cura, salva e liberta. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, Senhor. Eu creio em Ti. Oh, meu Pai, por isso que eu entreguei a minha vida a Ti, meu Pai, porque eu sei que Tu é um Deus que transforma a vida do homem, Senhor. Então transforma, meu Pai, nossas vidas, Senhor. Que possamos conhecer mais de Ti, que possamos aprender mais de Ti, que possamos, depois dessa mensagem, ter outras pessoas, Senhor, melhores, para a honra e glória do Teu nome. É que eu te peço humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, como tema dessa mensagem, eu tenho o seguinte pensamento. Jesus Cristo ainda hoje salva, cura e liberta. Amém? Amém. Glórias a Deus. Iniciando aqui no profeta Zacarias, na verdade, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos. E vamos ficar pelo Evangelho de Marcos, tá bom, irmãos? Evangelho de Marcos, no capítulo 9. No capítulo 9, no versículo 14. Tudo bem? Irmãos em casa, irmãos aqui, possamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. Jesus: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, ou seja, o menino com espíritos impuros, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Irmãos, parando para pensar aqui, sobre o texto que foi lido, podemos ver que Jesus chega a um certo lugar e os escribas, homens conhecedores da palavra do Senhor, homens intelectuais na palavra do Senhor, estavam discutindo sobre alguma situação e Jesus vai perguntar o que é. E, na verdade, eles estavam discutindo sobre um homem possesso de um espírito imundo. E o pai desse menino chega e se apresenta a Jesus e conta a história. Jesus observa o menino, Jesus chama, pede para que traga o menino até ele, e quando o menino chega até Jesus, aquele espírito que estava no menino reconheceu a autoridade do nosso Senhor Jesus, e na mesma hora começou a se jogar. O que podemos pensar aqui, irmãos, como início? Normalmente, quando nós temos algum problema na nossa família, pessoas, problema com familiares, nós ficamos perturbados, ficamos preocupados. Esse pai também ficou muito preocupado. E levou as pessoas que ele achava que tinha condições de resolver o problema dele. Levou para os escribas, levou depois para os discípulos de Jesus, não levou para qualquer homem, levou para os discípulos do Mestre, os 12, e também não conseguiram. E depois ele fez o quê? Ele falou com Jesus e contou a história toda para Jesus. Jesus, olha, esse espírito vem tomando meu filho. Quando toma meu filho é jogado de um lado para o outro, a boca dele espuma, e várias coisas que acontecem com ele. Enfim, Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? E Jesus fala:
homens de pouca fé. Ou seja, os discípulos de Jesus não tinham tanta fé para poder eliminar, resolver aquela situação. O que eu penso aqui, irmãos? Que muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas e levamos para aquelas pessoas, os referenciais de fé que nós temos, pessoas que nós acreditamos que têm a condição, mas nós não buscamos o verdadeiro mestre, aquela pessoa, ou seja, o Deus que pode resolver todos os nossos problemas. Ou seja, não levamos o nosso problema a Jesus. O que acontece? O nosso problema apenas é adiado, apenas nós demoramos mais para poder resolver, até termos a consciência. Porque muitas vezes a gente pensa, não vou esquentar a cabeça do mestre, não vou esquentar a cabeça do meu Deus com isso não, eu vou fazer isso, eu vou resolver dessa maneira, porque dessa maneira é um pouco mais fácil. Negativo. Foi lá, o homem levou o seu filho, os discípulos oraram, eu acredito que os discípulos fizeram muitas coisas, oraram e fizeram campanha, fizeram círculo de oração e nada aconteceu. E aí, levaram para Jesus não fizeram esse menino aqui. No primeiro momento, podemos ver que quando o espírito que estava dentro do menino se aproxima de Jesus, ele já cai e começa a rolar com o menino. Ou seja, irmãos, olha só, Jesus ele é um Deus. Ele é o único Deus que pode resolver todos os nossos problemas. Se Ele quiser e tivermos fé para isso. Quando levamos a nossa situação ao mestre, normalmente o problema piora. Ou seja, o menino estava tranquilo. Quando se aproximou de Jesus, ele começou a rolar. Ou seja, quando levamos o nosso problema ao altar de Deus, normalmente o problema piora. E a gente fica com medo. Será que a gente deve continuar? E não, comecei para a igreja e começou a piorar as coisas na minha casa. É melhor ficar do jeito que eu estava antes. Por quê? O inimigo, ele sempre tem aquela cartada final, aquele as na manga para poder te persuadir, para que você possa ficar com medo de enfrentá-lo, de buscar a ajuda do mestre, e aí aceitar a situação, não, tudo bem, melhor que fique rolando aqui, tudo bem, não vou mexer, deixa a situação como é que está, eu aguento. Mas o Senhor Jesus quer uma vida de liberdade. O nosso Deus, Ele quer que você seja livre. A Bíblia fala que se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos seguir aqui. No versículo 21, diz: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E o pai diz: desde a infância, respondeu. Ou seja, há quanto tempo ele estava vivendo com aquele problema. E na verdade ele já estava meio que habituado àquelas crises do filho. Muitas vezes você pode já estar habituado há muito tempo a esse problema. Por quê? Porque você não buscou solucionar da melhor maneira, você não levou esse problema ao Senhor. O Senhor Jesus hoje fala para você: leva o problema, traz o problema para mim. Traz o seu problema para mim que eu posso resolver. Nas mãos do Senhor está toda a solução. Está toda a liberdade. Nosso Deus é um Deus que adora, que ama a liberdade. Uma liberdade santa. E aquele pai já aguentava aquele filho, já suportava aquele problema desde a infância. O que pode parecer para a gente, às vezes nós nos acostumamos com situações que nosso Deus não quer. O nosso Deus não quer, o nosso Deus quer que nós tenhamos uma outra vida, uma vida de abundância, uma vida de paz, de felicidade. Imagina quantas noites aquele pai não ficou preocupado, acordava de madrugada pensando que o filho podia ter um ataque. Quantas vezes você, mãe, você pode ficar preocupado com o seu filho, se ele vai chegar, se ele vai chegar, porque ele saiu, mas você não sabe se ele vai chegar, porque essa noite, essa noitada que nós temos no Rio de Janeiro é muito perigosa. Às vezes os jovens saem apenas para se divertir, mas acontecem muitas coisas, o inimigo está aí. A palavra do Senhor diz que o diabo está para matar, roubar e destruir. O que ele mais quer destruir é a família, porque é na família que Deus gosta de trabalhar. Nosso Deus, ele trabalha com pensamento de família, de união. O inimigo quer sempre destruir as famílias. E aqui o inimigo está tentando destruir uma família através de um filho. Imagina o casamento, porque se você não tem pais para poder viver uma vida conjugal, porque o seu filho tem ataques, esse casamento também não devia ser um bom casamento. Devia ser um casamento onde o pai e a mãe ficavam sempre preocupados. O filho já é grande, mas não dá sossego. Ou seja, pais, às vezes vocês estão preocupados com seus filhos por muitas coisas, porque o seu filho gosta de certas coisas que você realmente não queria que ele gostasse, mas você não tem força suficiente para que ele possa abandonar. E a palavra de Deus fala que também não é por força, não é pela ignorância, mas é pelo Espírito
Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, ele é um Lorde, ele é educado, ele vai trabalhando na educação e no amor. Ele não trabalha na ignorância nem na truculência. Então, Pai, se você tiver fé e levar o seu problema, levar o seu filho até o Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai libertar, o Senhor Jesus cura. E vamos ver aqui no versículo 22, o pai respondendo: e muitas vezes o tenho lançado no fogo, na água, para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o clamor desse pai, é um clamor de quem está desesperado. Se tens misericórdia, se tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ou seja, ele está pedindo ajuda. Ele olhou para Jesus e falou: ajuda-nos. Ajuda-nos, porque não suportamos mais, não aguentamos mais essa situação. E no 23 diz: ao que lhe respondeu Jesus olhou aquela situação, olhou aquele pai humilde e humilhado aos pés do Senhor Jesus se compadeceu. O pai falou: tenha compaixão de nós. E o nosso Deus é um Deus que tem compaixão. O que mais tem, o nosso Jesus tem compaixão. O que é compaixão? É sentir a mesma dor que você está sentindo. O nosso Deus sente a dor que você está sentindo. E Jesus se compadeceu. E ele sentiu. Jesus, quando olhou, que Jesus é Deus. Ele era Deus, ele olhou aquele homem, não olhou aquela aparência daquele homem acabado, preocupado, não. Jesus foi lá no coração dele, viu a dor realmente que ele estava sentindo, e Jesus sentiu a mesma coisa. E aí Jesus viu que aquele homem era humilde e estava buscando de todo o coração, e estava crendo, estava buscando crer. E Jesus responde assim para ele no 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Que resposta maravilhosa do nosso Deus. Mostra que a nossa fé move montanhas, como aquele louvor diz. E se tivermos essa fé, tudo é possível. A libertação do seu filho, a restauração do seu casamento. Ô Senhor, que a sua vida financeira possa ser resgatada, sim. Possa sim, mas para quê? Para que você possa estar na casa do Senhor com a cabeça tranquila, despreocupado, que a melhor coisa é você louvar o Senhor e tentar esquecer dos seus problemas e tentar resolver e solucionar. Porque a Bíblia fala que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, me busca que eu resolvo o teu problema, mas não por troca, por amor, como eu falei, por tudo que Deus já fez. E aí o pai, ouvindo Jesus falar: tudo é possível ao que crer, diz assim, 24, imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, chorando: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, o pai creu, mas ele reconheceu que a fé dele era pequena. Mas o Senhor Jesus tem uma palavra maravilhosa que fala que se a nossa fé for pequena, como um grão de mostarda, a gente vai poder falar com um monte: sai daqui e vai para lá. Ou seja, o Senhor só precisa de uma pequena fé para poder fazer a obra, para poder fazer um milagre na tua vida, para fazer um milagre na minha vida. Basta apenas crer, somente crer, buscar, ser obediente a Deus. Quando esse homem falou com lágrimas disso, o Senhor Jesus abriu a boca e falou: trouxe essa palavra maravilhosa. Ou seja, precisamos ter humildade para reconhecer. Humildade para poder entregar nossas vidas nas mãos de um Deus que pode tudo. Porque muitas vezes queremos resolver da nossa maneira o problema. Muitas vezes queremos ser arrogantes e prepotentes para resolver. Eu não. Jesus nada. Jesus não faz nada. Eu é que vou fazer. Não, irmão, seja humilde. Faça como esse pai, entregue a vida, entregue a sua vida, o seu problema ao Senhor. E ele diz assim: e vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, exclamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Ou seja, irmãos,
Jesus, com uma palavra, resolveu o problema daquele pai. Jesus, com uma palavra, pode resolver o meu e o seu problema. Jesus, com uma palavra, pode trazer à existência aquilo que não existe há anos, ou seja, a sua paz. Quanto tempo você não sente paz no seu coração? Quanto tempo você não sente alegria de verdade? Quanto tempo você apenas se diverte, se distrai por alguns momentos? Quanto tempo, irmão? Sabe, pensa. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe. E Deus tem isso para você. Né? Jesus tem uma promessa que ele fala assim, ó. A paz vos deixo, a paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ei! Você, quanto tempo tem buscado a paz do mundo e não tem encontrado paz de verdade? Responde aí. Jesus tem a paz, a verdadeira paz. Aquela paz que faz com que você não tenha consciência pesada. Aquela paz que faz com que você sinta uma alegria que você nunca sentiu e que você não vai trocar essa alegria por nada. Porque a alegria do Senhor, como a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a alegria do Senhor é que nos mantém firmes para enfrentar todo o problema. Quando nós nos tornamos crentes, ou evangélicos, ou servos de Jesus, como vocês quiserem, nós continuamos com problemas, dificuldades, adversidades. Porém, nós temos uma alegria do Senhor, que é a nossa força, que faz com que, às vezes, as coisas estejam ruins em casa, nós saímos de casa com fé que o Senhor vai resolver. Eu tenho uma obra para fazer, eu não posso voltar atrás. A gente sai de casa sabendo que muitas vezes a nossa mãe, nosso pai, muitas vezes nossa esposa, o nosso filho vai para um outro lugar, vai fazer alguma coisa errada, está numa vida errada, mas nós sabemos que a mão do Senhor está sobre ele, está protegendo. A mão do Senhor está protegendo a sua família. Porque você está orando, está buscando no Senhor. E mais cedo ou mais tarde a sua vitória vem se você estiver firme na rocha. Não abandone a fé. Não esmoreça. Não fique triste com o Senhor. Porque Ele vai trazer de volta no tempo dele. É no tempo do Senhor. Nós temos apenas que perseverar, irmãos. E temos uma outra passagem. Uma outra passagem que se encontra no Evangelho de Marcos mesmo, no capítulo 5. Que diz assim... No versículo 2, entremente chegaram à outra margem do mar, e a terra dos Gerazenos, ao desembarcar logo veio dos sepulcros, ao seu encontro com um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando, e entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E o Espírito disse, Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali uma grande manada de porcos, e o Espírito imundo rogava Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Ou seja, irmãos, tinha um homem na vida que tinha um espírito possesso que ninguém conseguia segurá-lo. Ou seja, um outro caso de possessão. Ou seja, um outro caso onde o inimigo tomava uma pessoa. Alguém já viu assim uma pessoa possessa? Alguém que tem uma força sobrecomum de uma hora para outra que consegue segurar 2, 3 pessoas que ninguém consegue segurá-lo. Ele consegue arrastar 3, 4 pessoas. Isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. E Jesus se deparou com um homem desse. E no momento que aquele homem viu Jesus de longe, o Espírito veio e se prostrou diante do nosso Deus. Ou seja, novamente o nosso Deus tem todo o poder. Apenas a presença do Senhor Jesus faz com que o inimigo caia de joelhos. Ou seja, irmãos, vamos chamar a presença do Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor Jesus. Porque o inimigo que está na tua vida, ele vai cair por terra. A palavra do Senhor diz que pisaremos a cabeça da serpente. Sim, mas se tivermos diante do Senhor, tiramos fortes, buscando a sua presença. E a palavra de Deus diz que nada conseguia segurar aquele homem, com grilhões,
prendiam eles com algemas, com ferros. Quando as pessoas são assim, nada segura. Quando a pessoa quer fazer, ela faz mesmo. Eu bato no peito, ninguém me segura, eu sou livre, eu vou e faço e acabou. Quando as pessoas são cheias de si mesmas, e que se botar na cabeça para fazer alguma coisa, ela faz mesmo. Até o momento que se depara com o Senhor Jesus. Porque quando essas pessoas se deparam com o Senhor Jesus, elas aprendem, elas se transformam. A minha vida é assim, a vida de muitos crentes são assim. Antes vivíamos pela nossa própria mente, pelo que achávamos, pelo que desejávamos. Mas quando nos deparamos com o Senhor Jesus, reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos que Ele é a vida, como a palavra dele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí eu me prostrei, e aí eu parei de pensar com a mente da cabeça e parei a pensar com a mente de Cristo. E parei de ter os meus pensamentos e parei a perguntar, Senhor, posso? Senhor, é bom? Senhor, o que eu posso fazer nessa situação? Ou seja, irmão, se você é assim, se você não ouve ninguém, se você faz tudo que vem na sua cabeça, porque ninguém paga suas contas mesmo, você já é adulto, você sabe muito bem, você já tem muito tempo de vida, já tem experiência. Quem é alguém para poder falar? Eu lhe apresento um Deus que conhece a tua vida desde o ventre da tua mãe, que sabe todos os seus desejos, frustrações e sonhos, que tem as mãos a chave da tua vitória, que pode trazer os seus sonhos novamente à tona. Se você acabou abandonando os seus sonhos porque na sua vida as coisas começaram a dar errado, o meu Deus o meu Deus é um restaurador de sonhos. O meu Deus é um Deus que não quer que você venha para Ele para tirar a sua felicidade, não. Ele é um Deus que quer trazer você para realmente você ser feliz. E para mudar a sua vida, como Ele fez com esse homem de Jezareno. E a palavra de Deus diz assim, ó. Aqui a palavra de Deus diz, no versículo 14 ainda, já na segunda parte, então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Ou seja, todo o povo viu a restauração que Jesus fez na vida daquele homem que outrora estava endemoniado. E os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Glória a Deus! Esse homem acabou sendo a prova de que Deus cura, salva e liberta. Eu sou a prova de que Deus cura, salva e liberta. Muitos aqui são a prova de que Deus cura, salva e liberta. Ele foi, ele queria andar com Jesus. Jesus falou que não precisa não. Eu preciso que você fique na tua terra e que você fale com a tua família, dos teus vizinhos, para todas as pessoas que você conhece, o que aconteceu contigo, o que Jesus fez na tua vida, como Ele te salvou, como Ele te curou, como Ele te libertou, porque outras pessoas, assim como você, vão ser entregues a Ele, e é isso que Deus quer. É isso que Deus quer e é isso que estamos fazendo aqui. O que Deus fez por nós estamos falando para vocês. E o que Deus vai fazer na sua vida, porque eu tenho fé que você vai aceitar o Senhor Jesus hoje, você vai falar para outras pessoas, e assim você vai propagando o Evangelho a toda criatura, vai fazer o que o Senhor Jesus quer. Irmãos, se essa palavra tocou no teu coração, se você deseja voltar para o Senhor Jesus, se você nunca ouviu a palavra do Senhor Jesus, mas hoje sentiu algo diferente no teu coração, olha, é o Senhor tocando no teu coração, não tenha dúvidas, porque assim foi comigo. Me chamaram para jogar futebol na igreja, e hoje eu estou aqui.
Fui pela bola e acabei estando aqui pela palavra, porque o Senhor fala, com misericórdia te chamei, e com benignidade te atraí. Ou seja, o Senhor tem muitas coisas para nos atrair, mas aí ele te atrai com a bola, mas depois ele leva a palavra. E hoje eu amo mais a palavra do que a bola. Continuo jogando meu futebol, porque ser servo de Deus, como eu falei, não é perder as coisas que são boas, não. É só abandonar as que são ruins. Então, irmãos, se você sentiu toque do Senhor no teu coração, o Espírito Santo, vem aqui, vamos orar. Entrega a tua vida hoje ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É uma nova vida. Você vai ver, você não vai se arrepender de nada. Na verdade, você vai só agradecer a ele. Eu agradeço a minha oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Jesus, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso, tu és meu Deus. Te louvarei enquanto eu tiver fôlego, meu Pai. Tu és maravilhoso, glórias a Deus.